A Rádio Arte está no ar mais uma vez. Pela primeira vez, a rádio recebe o professor Leandro dos Santos. É um prazer tê-lo aqui na rádio. Professor de Anatomia e Fisiologia, né? Aqui da UAST. Nascido na cidade de São Paulo, capital, mas cresceu em Minas, fez a graduação em Minas Gerais, tanto Faculdade de Medicina Veterinária, como também a de Educação Física. Não é isso? E a mestrado e doutorado tu fez na Unicamp em Biologia Molecular, né? Em linha de pesquisa direcionada à fisiologia, não é isso, professor? É isso. Muito obrigado pelo convite, tá? Mais uma vez eu agradeço. Na verdade, a graduação, a Medicina Veterinária foi em Alfenas, sul de Minas, e Educação Física foi em Campinas, no centro da Argentina. E o mestrado e doutorado na Unicamp? Mestrado e doutorado na Unicamp. Conta um pouco da tua carreira, cara, da tua carreira acadêmica. Como tu construiu, chegou até aqui na UASP. Resumidamente, como é que foi isso? Bom, eu entrei em Medicina Veterinária em 1997. Eu entrei meio que por acidente. Foi um cachorrinho meu que ficou doente e na época a gente não tinha condições financeiras para cuidar desse cachorrinho. Então eu me propus a ajudar na clínica veterinária onde ele ficou internado. E aí despertou interesse de fazer medicina veterinária. As coisas foram acontecendo, né? Meu pai nessa época trabalhava nessa universidade particular e como ele trabalhava nessa universidade particular, nós conseguimos bolsa de estudo, né? Sim. E aí, com essa bolsa de estudo, eu consegui ingressar na faculdade. Em 1998, eu tive contato com a disciplina de Fisiologia Animal. E aí eu me encantei pela Fisiologia. E aí um aluno da disciplina ficou de final da minha turma. E no final do semestre, do ano, era anual na época, eu comecei a dar aula particular para ele poder passar na disciplina. E aí eu descobri a paixão pela Fisiologia. Aí nessa época eu cheguei a me formar em veterinária, trabalhei 6 meses em clínica, em reprodução, mas já queria carreira acadêmica. E aí apareceu a oportunidade de mestrado em Biologia Molecular com área de concentração em Fisiologia, que o meu professor na graduação de Fisiologia, ele estava fazendo doutorado e essas coincidências que a vida traz, né? Eu não estava muito feliz trabalhando em clínica, ele encontrou com meu pai comentou com ele e falou, tem uma vaga, né, no laboratório que eu estou, na Unicamp. E aí eu ingressei no mestrado e aí segui a carreira acadêmica, né? Sim. Fiz o mestrado até de 2003 a 2005. Após terminar o mestrado, eu voltei para Alfenas, o mestrado foi na Unicamp, Campinas. Eu voltei para Alfenas e comecei a trabalhar em universidades particulares locais, dando aula, né? Em Alfenas, Varginha, Pouso Alegre, Machado, as cidadezinhas ali da região. Sim. Em 2010, final de 2010, a principal universidade que eu dava aula, que é a Unifenas, a universidade onde eu me formei veterinário, teve um corte e eu fui um dos contemplados nesse corte, né? E aí eu voltei para a Unicamp para poder fazer o doutorado. Falei, não, se eu quero seguir com a docência, eu preciso entrar numa universidade pública para ter uma estabilidade, né? Sim. Eu lembro, foi bem nítido que em dezembro de 2010 o coordenador do curso foi na minha casa e falou, olha, infelizmente, né, aconteceu isso, eu vou ter que dispensar. Em janeiro de 2011 nasce a minha filha. Então foi tudo bem coladinho. E aí eu resolvi voltei para a Unicamp. No meio do doutorado comecei a fazer a Faculdade de Educação Física. E aí toquei o doutorado com a Educação Física e no meio do doutorado, antes de terminar, abri um concurso aqui para a UAST. Até a vida parece que conduz a gente para isso, né? Inclusive o concurso aqui, eu só estou na UAST porque eu perdi um ônibus. Essa história Como é que é isso? Nessa época eu estava estava matriculado na Unicamp, em Campinas, mas fazendo a parte experimental no INCOR, na USP em São Paulo.
E ficava nessa viagem para lá para cá e tocando a faculdade de Educação Física. E numa dessa, eu estava na Unicamp e aconteceu, não lembro qual foi o imprevisto, mas eu perdi um ônibus de Campinas para São Paulo. Eu fiquei muito chateado, porque eu ia chegar no meio do trânsito em São Paulo e tinha experimento, eu tinha que fazer, ia ser um transtorno. Eu lembro que eu fiquei bem chateado, comecei a xingar, a brigar, mas não tinha outra coisa a fazer, voltei para o laboratório e comecei a mexer na internet até esperar o próximo ônibus. Nessa de mexer na internet, por curiosidade, fucei no site PCI Concursos. E vi que na nossa área não era muito comum, surgiu uma vaga para mestrado. Na nossa sempre pede doutorado, né? E aí apareceu, mas foi assim, eu falei, é a minha vaga. Né? Eu tinha meio que certeza que era a vaga para mim, não sei explicar como também. Isso foi em 2015, estava na metade do doutorado. Comprei as passagens, comecei a estudar. E também tem coisa na vida que a gente se chateia, a gente se aborrece, mas a gente não consegue entender. Tinha um propósito, né? Isso tinha um propósito. Eu acredito numa divindade, né? Não é o Deus da religião, né? Mas talvez se aproxima mais do Deus de Spinoza, né? Sim. Eu acredito num propósito, numa divindade. Na minha vida, esse foi um caso que isso, para mim, ficou muito nítido. Nessa de... então, vamos lá, vamos ver o que tem, né? Eu vim para cá, prestei o concurso, inclusive, aí eu fiquei em segundo lugar. Quem ficou em primeiro lugar foi o professor Hugo Nascimento, ex-professor de anatomia da zootecnia, que mais tarde se tornou, aliás, no concurso já se tornou um grande amigo. E aí mais tarde ele foi para Recife e eu ocupei a vaga dele de anatomia. No curso de zootecnia. Né? Mas ele, aqui, fazer a ressalva, ele era anatomista de verdade, sabe? Sim. Não é desses que ocupam o lugar. Ele sabia fazer, né, a anatomia. Você optou por fazer, uma curiosidade, você optou por fazer educação física, foi assim, pela paixão que você já tinha pela fisiologia e você viu a conexão e disse, eu vou fazer também educação física para... Então, como foi isso? Nessa época que eu passei pelas universidades particulares em Minas, eu tinha bacharelado em veterinária. Sim. E só dava aula para cursos da área da saúde humana. Odontologia, fisioterapia, medicina, enfermagem, nutrição, só curso com fisiologia humana. E eu lembro que o pessoal sempre ficava, mas você é veterinário da aula de humana? Eu sempre brincava, né? O ser humano também é um animal, não é um vegetal. Então aproxima muito, né? E dá para ir bem. Mas nessa época do doutorado, eu quis dar uma investida na carreira e falei, poxa, duas coisas que eu gosto muito. É a parte de ensino. Sim. E a parte de exercício, porque exercício é uma aplicação da fisiologia. Certo. Né? E aí eu resolvi unir as duas. Eu fiz licenciatura em Educação Física. A licenciatura une a parte de pedagogia, de ensino e a parte de exercício para ter no currículo um curso de fisiologia humana, né? Uma disciplina de fisiologia humana, que até então eu só tinha feito fisiologia animal. Né? E aí encaixou muito bem, foi um bom curso, foi legal. Tem alguns animais específicos que tu pesquisa mais, ou é bem geral a tua pesquisa de fisiologia? Na época do mestrado e do doutorado eu cheguei a trabalhar com camundongos e trabalhei também com ratinhos. Confesso que foi uma época que eu nunca fui muito de pesquisa. Para ser sincero, eu fazia a pesquisa porque precisava do título de mestrado, doutorado, para poder chegar onde eu queria, que é dentro da sala de aula, com alguma estabilidade, com alguma segurança. Sim. E mais tarde eu fui desenvolvendo outras convicções, principalmente em relação ao uso de animais, em pesquisa, que foi mudando um pouco, sabe? O meu jeito de pensar. Então hoje graças a Deus eu não trabalho mais com pesquisa animal, não tenho vontade de trabalhar com pesquisa animal.
é algo que eu acho que a humanidade ela tem que evoluir nesse sentido, né? Não vou ser hipócrita de falar que a pesquisa com animais não fez a ciência progredir. Eu acho que fez. Mas as coisas precisam evoluir, né? Então eu acho que a gente está já num caminho, né? Outro dia eu estava vendo microchips que mimetizam o funcionamento de órgãos humanos. E esses microchips hoje são usados para aplicações de medicamento, enfim, de variações para se estudar o funcionamento. Sim. Talvez seja um passo aí para a gente começar a avançar nessa história, né, de não usar mais animais. Sim, Essa é uma visão muito particular minha. Então hoje não. Hoje a pesquisa que eu faço aqui na UAST é com ensino de fisiologia. Né, com ensino de fisiologia. Mas o meu foco principal é ensino e extensão. Quando aparece uma demanda de algum discente, né, procurando pesquisa, eu desenvolvo. Dá para fazer alguma coisinha também com ensino de anatomia e ensino de fisiologia. Bacana, bacana. Bom, esse foi o primeiro vídeo com o professor Leandro. Quero fazer um segundo vídeo para falar um pouco sobre as suas disciplinas, a importância delas nos cursos que você leciona, para que a gente também entenda a diferença entre anatomia e fisiologia, né? Porque algumas pessoas ficam com essa dúvida, né? No segundo vídeo a gente vai falar um pouco mais detalhado sobre isso. Certo. Tá? Agradecer aqui ao professor Leandro por esse primeiro vídeo. Prazer. Daqui a pouco estaremos de volta. A Rádio Acha é a maior rádio universitária do Sertão de Pernambuco. Até daqui a pouco.